estudantes do 6º ano, sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos estudar Roma Antiga, fontes históricas. Mas professor, o que é uma fonte histórica? Ah, esse eu quero saber, hein? Quem aí de vocês sabe? Eu sei! Vai, fala aí, que é uma fonte histórica. É tudo aquilo, professor, que os romanos deixaram no passado. Muito bem, ou melhor, todos os seres humanos deixaram no passado. A fonte histórica pode ser um vestígio arqueológico, inclusive um próprio mito, pode ser uma pedra, pode ser uma espada de um gladiador, pode ser um espaço de um sítio arqueológico, de um fórum romano. Tudo são fontes históricas. Nos dão pistas e, guardando as medidas proporções, o historiador faz um trabalho semelhante ao investigador. Uma espécie de Sherlock Holmes do passado. Nossa, professor, que bonito! Embarque nessa aventura, eu vou apresentar para vocês o primeiro slide deste vídeo. Você saberia dizer como as fontes históricas auxiliam o trabalho historiador? Você conhece alguma fonte histórica da Roma Antiga, gente? Galerinha do 6º ano, se eu perguntasse agora, fala uma fonte histórica da Roma Antiga. O Coliseu, professor. Muito bem. Professor, como é que você sabia que eu falei? Ah, aqui tem poder de telecinese. Aqui vocês têm uma urna funerária de origem etrusca. Gente, isso aqui é do século 8 a.C., tá? Colocava aqui seus entes mortos, né? Seus entes queridos, as pessoas depois da morte, e é de origem etrusca, o que comprova que os latinos não foram apenas os fundadores de Roma, e que houveram outros povos fundadores também. Mas os mitos, e ou melhor, o mito fundador de Roma, conta a história que os latinos eram descendentes inclusive, de uma história relacionada com deuses, né? Deus Marte, com semideuses, os irmãos gêmeos Rômulo e Remo, com mortais, como o Númitor, o rei de Alba Longa, a sua filha, a Réia Sílvia, o irmão do rei, o cara do mal, né, o Amúlio. Inclusive, pô, que estratégia mitológica impressionante, ligando inclusive com a Guerra de Troia, como vocês estão vendo nessa ânfora, Enéas carregando Anquises, de 520 a.C. Apesar de passada de pai para filho, uma tradição oral, não tinha nada escrito. As fontes orais também nos contam muito sobre a história da Roma Antiga e é muito analisada pelos historiadores, muito importante. A representação que nós temos, né, da fonte, da origem, do mito fundador de Roma, é exatamente a loba capitolina. Interessante porque até hoje não está comprovado, apesar de vários testes laboratoriais, termoluminescência, carbono 14, é uma datação polêmica quanto à sua origem, que talvez pode nem ter sido da época da Roma monárquica, mas seja como for, pelo menos assim, na nossa memória, quando falamos na fundação de Roma, lembramos do mito, né? Lembramos dessa estátua da loba capitolina. Sabemos hoje com certeza que os irmãos gêmeos, os semideuses, né, os filhos de Deus Marte com a mortal Réia Sílvia, o Rômulo e Remo, foi colocado no século XVI, bem posterior, né, 500 anos atrás, por um período de artistas renascentistas que estavam buscando valorizar a cultura greco-romana. Aí tudo bem, mas a loba em si, muito interessante a história dela e sua datação polêmica. Bom, aí temos também as chamadas fontes escritas. Fica na Itália, né, é considerada, o nome dela é de Fastos Capitolinos. Pô, é uma lista extensa, gente, de generais que receberam a autorização de entrar em Roma, na cidade, com seu exército após uma batalha, após uma conquista, após uma vitória. A isso se dava o nome de entradas triunfais. E nos conta muito do período da Roma República, das suas vitórias, confrontando inclusive quem eram os povos que foram dominados, territórios conquistados ou fronteiras defendidas. É impressionante essa lista de fontes escritas. E temos também as fontes arqueológicas, né? Locais, sítios arqueológicos que ficam em Roma, como os chamados fóruns. Roma tinha muitos fóruns, que em latim significa mercado, onde estavam os principais edifícios do governo, o comércio local, além de templos. Era um coração pulsante
gigante de Roma. Dizem que era o Coliseu, né? Falando em Coliseu, olha quem tá aqui! Meus amigos, o Maracanã da Roma Antiga, o anfiteatro Flaviano, 50 mil romanos gritando o nome do gladiador e das festas e apresentações artísticas. É o maior símbolo da Roma Antiga, o Coliseu, com a sua arquitetura, inclusive com construções com técnicas de arco etrusco construída de tijolos em 3 anéis. Neste vídeo, estou embalado hoje, nós falamos sobre Roma Antiga, fonte histórica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.